Oi, gente, tudo bem? Olha, mais de 150 mil pessoas são diagnosticadas por ano com ceratocone. Para conversar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Dr. Júlio César Dyer. Ele vai explicar um pouquinho para a gente. Doutor, primeiramente quero agradecer por vir conversar com a gente e explicar sobre esse assunto tão importante. Sim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês. O ceratocone é uma doença genética, mas com causas ainda também não muito conhecidas. A gente sabe de fatores ambientais, como, por exemplo, pessoas que coçam muito os olhos, eles têm uma predisposição maior de ter esse problema, e é uma doença que afeta aí 150 mil novos casos por ano no Brasil, e é uma importante causa de diminuição da visão e até mesmo de cegueira, e principalmente numa população jovem. É uma doença que começa ali adolescente, e se desenvolve até os 35, 40 anos, com potencial de levar a cegueira, sim. Doutor, para a gente explicar para quem está em casa, o que é o ceratocone, como que ele causa no olho? Sim, a nossa córnea, que é a primeira superfície que nós temos aqui no olho, é como se fosse uma lente, e ela é feita de colágeno, igual o colágeno que tem na pele. E essas ligações de colágeno, elas vão se tornando cada vez mais frouxas, e com isso a córnea vai se tornando mais fina e mais protusa, mais cônica. Por isso o nome ceratocone. Fica mais pontudinha. Isso, cerato de córnea, cone em forma de cone, como se fosse um cone. E esse formato dela pontudo, isso vai fazer com que a córnea, a luz ao passar pela córnea vai ser focalizada, a imagem lá na retina, mas ela distorcida, porque a córnea é como uma lente, e se essa lente não está perfeita, se essa lente está irregular, essa irregularidade vai fazer com que a imagem seja formada de maneira errada, e aí a gente vai enxergar embaçado. Doutor, e o senhor falou que quem coça muito o olho tem ali uma predisposição. Esse era até um questionamento, porque a gente vê muito. Às vezes coça e a pessoa fala, não coça, porque pode dar algum problema. Então, é verdade, não é mito, de que coçar muitos olhos pode causar o ceratocone. Sim, coçar muitos olhos vai trazer problema não só para a córnea. Por exemplo, uma coçada mais forte pode às vezes até descolar a retina, que é uma coisa também muito grave, vai levar a cegueira. Mas o trauma, eu coço de levinho, mas esse trauma de levinho durante muito tempo, o trauma repetido na córnea durante muito tempo, vai levar ao ceratocone. Pessoas alérgicas, pessoas que têm o hábito de coçar muitos olhos, eles têm uma predisposição muito aumentada a desenvolver essa doença. Outro ponto é a genética. Então, quem tem ali pais, avós que têm ceratocone, precisa de um alerta maior, digamos assim? Sim, com certeza. Nós percebemos que pessoas dos mesmos grupos familiares têm uma predisposição maior e tem uma incidência, a doença tem uma incidência maior nesses grupos familiares. E quais são os grupos de maior risco? O senhor disse que adolescentes ali entre 10 e 45 anos. Isso. Na verdade, todas as idades, assim, até idoso pode ter a doença, mas entre 10, 15 anos até os 40 é o período que a doença se desenvolve. Então, a doença pode surgir ali na adolescência e ela pode progredir até essa idade. Não é comum ela progredir após os 40 anos, da mesma forma que não é comum ela aparecer antes dessa idade. E progride devagar? Sim, é um desenvolvimento da doença, assim, ela vai progredir de maneira lenta e progressiva. Doutor, tem sintomas? O principal sintoma é enxergar embaçado. Então, a pessoa com ceratocone, no início, ela só vai enxergar embaçado. E a grande preocupação que nós temos em relação até mesmo ao diagnóstico precoce, você descobrir que tem a doença precocemente, é que no início a pessoa tem miopia, astigmatismo. É
isso. E aí ele coloca um óculos e a visão fica normal. Resolve. E às vezes a pessoa não vai no oftalmologista, onde são feitos exames, porque a partir de um determinado grau a gente começa a pedir outros exames da córnea para ver se esse astigmatismo é só astigmatismo mesmo, ou se já é o ceratocone se manifestando como astigmatismo, ou até mesmo como miopia. Então, no início, muito importante, ele só vai usar óculos, vai colocar, vai estar tudo bem, mas ali já tem a doença. Então, para o diagnóstico precoce consulta regular com oftalmologista. Isso vale para todo mundo, de adolescente ali em diante. Pelo menos uma vez por ano. Tem astigmatismo, tem que vir uma vez por ano, fazer a consulta, avaliar a córnea, o médico vai perguntar sobre antecedente familiar, sobre hábitos, né, se tem o hábito de coçar o olho, e mesmo se não tiver nada, tem ali um astigmatismo, tem que pedir exame, tem que ver a cara desse astigmatismo, se é só astigmatismo ou se é um ceratocone que está ali levando. Escondido ali, né? Justamente, que a gente consegue perceber isso antes dela desenvolver. E quanto mais cedo descobrir a doença, mais recurso a gente tem, até mesmo para não deixar progredir. O senhor falou da vista embaçada. Tem mais algum sintoma que a pessoa pode ficar atenta a falar? Em casos avançados, nós podemos mudar a cor do olho, assim, às vezes o olho fica mais esbranquiçado, porque nós temos fenômenos como a hidropsia que acontece na córnea, ou até mesmo você vai perceber uma córnea mais pontuda, assim. Se a pessoa olha para baixo, e aí você consegue ver que a córnea, quando vai na pálpebra inferior, não faz essa bolinha que a gente é acostumado, assim, mais redondo, faz mais pontudo. Mas esses são sinais tardios, assim. O mais importante é visão embaçada. Então, se a visão estiver embaçada, procure um oftalmologista. Sim, orientação. Sim, claro. Doutor, e como que é feito esse diagnóstico? O senhor disse que numa consulta vê se o astigmatismo e a miopia, se a causa pode ser ceratocone. São feitos exames específicos? Sim, na verdade eu falei em miopia e astigmatismo, mas pode inclusive ser hipermétrope com astigmatismo também. O erro refracional, que são miopia, hipermetropia, astigmatismo, pode acontecer de várias formas no ceratocone. Isso é importante as pessoas entenderem que não é só míope que tem, não. E o exame, que é o exame principal para isso, é a tomografia de córnea. A gente fala tomografia, mas não envolve radiação. É um exame que é feito através de um aparelho que nós temos aqui. Ele, através da luz, ele vai medir tanto a curvatura quanto a espessura da córnea. E ele vai me mostrar num mapa. E aí, através desse mapa, existem critérios e também nós podemos perceber pelas características, pela cara da córnea, se ela é uma córnea saudável, se é um astigmatismo normal ou se é uma córnea doente. E qual que é o tratamento? Andei dando uma olhada, vi que em alguns casos precisa inclusive de transplante de córnea. Sim, o transplante de córnea é o final de tudo. Antes de chegar lá, por isso a importância do diagnóstico precoce, nós temos muitos outros recursos. Os casos iniciais, nós podemos corrigir com óculos, usar lente de contato. As lentes de contato rígidas ou as lentes de contato esclerais, que são aquelas mais modernas que temos hoje, são recursos muito importantes porque eles melhoram demais a visão. Muitos pacientes com ceratocone, devido a essa irregularidade que eu falei da córnea, não conseguem ter uma boa visão com óculos. Mas quando a gente coloca uma lente de contato dessas especiais, a gente consegue regularizar a superfície da córnea e aí muitos têm a visão normal. E não consegue adaptar com óculos por conta do formato dessa lente do óculos? Não, porque como a irregularidade é na superfície da córnea, não é simplesmente corrigir o grau, corrigir a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo. É necessário regularizar a superfície da córnea. E aí nós passamos até para um segundo estágio de tratamento. Para aquelas doenças em estágio mais avançado, ali mais moderadas, a gente pode implantar anéis corneanos na córnea. Esses anéis são implantados através de incisões minúsculas de 1 milímetro e nós vamos colocar esses anéis dentro da córnea para que a córnea que está muito protusa seja achatada e regularizada. É como se ele puxasse ali É como se ele aplanasse a córnea, assim, está muito pontuda, ele vai lá e aplana. E a gente pode usar dos anéis, casos que estão progredindo, como eu falei da idade, os casos que estão progredindo podem ser tratados com crosslinking, que é uma vitamina, que é a riboflavina, que vai ser colocada no olho, junto com uma radiação ultravioleta, e aí isso vai reforçar as ligações de colágeno da córnea para evitar a progressão do ceratocone. E aí, em último caso, assim, quando tudo isso não tem jeito de fazer mais, aí é um transplante de córnea. O senhor falou da lente e aí me surgiu uma dúvida. Aquela lente que é mais maleável, é gelatinosa,
quando a pessoa tem ceratocone, ela funciona? Quando é um caso muito inicial, pode ser que funcione sim. Agora, em casos moderados, em casos mais avançados, a lente de contato gelatinosa não vai resolver, assim como o óculos não vai resolver. Tem que ser aquela mais rígida, então. Sim, é uma lente de contato rígida. Doutor, quando a gente fala de ceratocone, existe alguma forma de prevenir, além da consulta regular, uma vez por ano? Evitar coçar os olhos. Não coçar os olhos de maneira nenhuma, então. Fazer a consulta uma vez por ano. Agora, aqueles casos que tem o diagnóstico firmado de ceratocone, aí o próprio médico vai colocar lá qual que é a periodicidade que o paciente deve seguir no consultório. Porque às vezes não é de uma vez por ano, tem que ser menor. Às vezes vai ter que ser um espaço mais curto, porque essa pessoa tem um problema no olho. Aí, de acordo com a evolução ou até mesmo o estágio da doença, nós temos que decidir ali se tem que vir a cada 3 meses, a cada 6 meses. Ou se uma vez por ano também tá bom. Depende do grau de gravidade. Isso, é. Doutor, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por vir esclarecer. É um assunto, acho que não muito falado. Então, muito obrigada e as portas estão sempre abertas. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.